Você, servidor, tem estado preocupado com a inexecuibilidade do preço? Não? Você tem reparado que muitos licitantes, logo após assinar o contrato, pouco tempo depois, ou até ata de registro de preço, já vem pedir reequilíbrio econômico-financeiro sem ter pé nem cabeça algum? Pois então, está na hora de você se atentar melhor ao planejamento da sua contratação, se atentar melhor à fase de seleção do fornecedor. É preciso que a gente comece a eliminar esses gargalos, esses problemas, para que a gente evite uma seleção adversa, ou quer dizer, para que a gente evite que as contratações sejam selecionadas empresas ruins, empresas amadoras, empresas não profissionais, que sequer sabem precificar o seu produto, ou se sabe precificar, tem se valido de má fé para mergulhar demais no preço, acreditando que a administração pública mais à frente ou logo após já vai lhe conceder um reequilíbrio econômico-financeiro. Vamos abordar todos esses temas no vídeo de hoje. Eu sou o professor Bruno Maciel, da Escola da Licitação, e hoje a gente vai tratar sobre a inexecuibilidade do preço. Sim, pessoal, um dos pontos centrais da nova Lei de Licitações e Contratos, o seu artigo 11, caput, ele fala sobre os objetivos da nova Lei de Licitações e Contratos. E um dos objetivos que está expresso na nova lei é evitar sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível. Eu sei que esses temas são relevantes desde sempre, é óbvio, mas a nova lei trouxe de forma expressa, clara, taxativa. Sobrepreço é o preço acima, é o preço que está acima do estimado, que você não vai pagar por ele porque ele vai estar muito caro. O superfaturamento é um dano que se pode provocar na administração pública e a nova lei traz as hipóteses exemplificativas de dano acontecer. Geralmente acontece na fase de execução contratual, como você dá uma nota fiscal, você, na verdade, aceitar o ateste de um produto em quantitativos maiores do que deveria. Por exemplo, inexecuibilidade. O que se trata, professor? Inexequível é o preço tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não serve nem para a administração pública, nem para o fornecedor. Porque ele é tão baixo o preço que a empresa não tem lucro e ela não consegue prestar um serviço bem feito. Em contrapartida, a administração pública paga muito baixo por algo ruim, que não tem saída, não tem resposta à sua efetiva necessidade. Então a gente tem que rechaçar, tem que excluir o preço inexequível. E este tem sido um grande problema do momento na administração pública. Preços inexequíveis, preços baixos demais, preços que não são factíveis, não são executáveis. Veja só, para obras e serviços de engenharia, a lei traz um parâmetro muito claro, muito objetivo, muito fácil de visualizar. Ela diz o seguinte, para obras e serviços de engenharia, se o desconto for de 25% em relação ao preço estimado, presume-se que aquele preço ali é inexequível. A lei fala em 75%. No seguinte sentido, 75% do preço cheio da administração. Então, se você deu um preço de 75% em relação ao preço da administração, presume-se que ele é inexequível a priori. Mas o que é que a comissão deve fazer? O pregoeiro que estiver à frente daquele objeto. Se for serviço de engenharia, sua obra já não é pregoeiro, tá? Já é a comissão. Mas vamos lá. Deve dar oportunidade para que a empresa demonstre, comprove por A mais B, de forma cabal, documental, que aquele preço é sim exequível, ele é factível, ele é executável. Tudo bem, sem problema algum. Para a obra e serviço de engenharia também tem um elemento facilitador. Eles sempre usam planilha de composição de custos. Você tem a planilha do ORCE, que é do Sistema de Orçamentação aqui de Sergipe, você tem o SINAP, você tem o SICRO, o que facilita, já que demonstra todos os itens, todos os pontos e como o preço é formado. Outro ponto facilitador é que na obra de serviço de engenharia você está sempre lidando com um engenheiro, um arquiteto, um profissional especializado na área para lidar sobre o tema, é óbvio. Então você tem 3 pontos fundamentais aqui. Um especialista na área, uma planilha decomposta do preço e um parâmetro objetivo, 75%. Muito bom. Então o que é que a gente pode fazer para os outros bens e serviços? Para a compra de feijão, para um serviço simples de lavagem de carpete. Como é que a gente pode dar mais segurança aos julgadores, dar mais segurança à administração pública na aceitabilidade daquele preço, se é exequível ou se não é?
a gente tem que tentar trazer parâmetros claros e objetivos ao processo e ao julgador, no caso, o pregoeiro, o agente de contratação, a comissão de licitação. Vamos lá. É importante, então, trazer também um objetivo. Um objetivo que eu quero dizer, um parâmetro objetivo, um dado. No seu livro, o professor Rony Charles, ele diz que é possível adotar o parâmetro adotado para obras de serviço de engenharia, 75%. Só que talvez seja um pouco alto. O que é que eu recomendo? Que você analise, você verifique o histórico de suas licitações, seus contratos, dos objetos que vocês licitam, que vocês contratam, para que você possa ter um parâmetro mais claro. A Instrução Normativa 73/2022 do Governo Federal, eles vão adotar o parâmetro de 50% para isso, em relação ao preço cheio. Parêntese, tá, pessoal? A Instrução Normativa do Governo Federal vincula o Governo Federal. Se você é de município, se você é de estado, você não está vinculado a ela. Pode ser que, no eventual convênio, na eventual utilização de recursos federais, verifique se o convênio que foi assinado exige a aplicação desta instrução. Mas, apesar disso tudo que eu falei, você, município, você, estado, pode regulamentar a sua contratação e pode sim regulamentar um parâmetro objetivo para analisar a execuibilidade de preços. Pode ser que um decreto estadual, pode ser que um decreto municipal, uma portaria, diga que é o seguinte: olhe, pregoeiro, você vai ter que avaliar o preço da empresa e se ficar 50% em relação ao preço estimado, você vai presumir de início que é inexequível. É possível regulamentar desta forma. Para quê? Para dar mais segurança ao servidor, aquele que julga, e para evitar esse problema que tem acontecido constantemente dentro da administração pública. Vamos lá, suponhamos que vocês regulamentem, ou suponhamos que vocês adotem esse parâmetro pelo edital. Mesmo que não haja regulamento prévio, o edital vai lá e diga, vai ser 50%. É possível também pelo edital fazer isso, não há problema algum. Vamos lá, então o que é que você faz, pregoeiro? Se o rapaz, se a empresa coloca um preço, um desconto acima de 50%, ou chegou em 50%, o que é que você faz? Você vai dar oportunidade para que ele demonstre por A mais B que aquele preço é exequível. Outro fator importante, eu colocaria, ainda que bens e produtos simples, sem complexidade, um modelo de tabela de composição de preços, de custos daquele produto ou serviço. Vamos supor que seja entrega de feijão, que seja compra de feijão. Você vai ter ali, no mínimo, o preço do produto, do frete, da logística, vai ter tributo, vai ter uma série de requisitos que fazem a composição do preço global daquele feijão. Um fornecedor que saiba minimamente sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ele vai conseguir precificar isso. E essa tabela não é tão complexa quanto a tabela de obra de serviço de engenharia, não é uma tabela tão complexa quanto uma obra de terceirização de serviços. Eu estou falando de entrega de produto muito simples, uma aquisição. Dá para trazer alguns pontos e esses pontos serão fundamentais para a decomposição do preço. Serão fundamentais para que a empresa consiga demonstrar para você que ele consegue sim tornar aquele preço exequível, factível. Até porque, se chegar neste momento no processo de contratação, no processo da fase de disputa, ele já vai ficar amarrado dizendo, olha, sim, eu consigo executar esse preço foi perguntado para mim se eu conseguiria. Ele não vai daqui a pouco, daqui a uma semana, um mês, já pedir um reequilíbrio econômico-financeiro que exige uma série de fatores, inclusive um fato extraordinário, ou um fato extracontratual, algo de grande repercussão no contrato que faça com que o preço tenha uma oscilação demasiada. Falar sobre reequilíbrio, reajuste, repactuação são temas caros à execução do contrato e exige um vídeo específico dedicado a isso. O ponto aqui é como é que a gente pode auxiliar os jogadores, as comissões, os pregoeiros a poder ter mais segurança na sua classificação ou desclassificação das propostas. Primeiro ponto, já falamos, ter um parâmetro objetivo. Eu recomendaria adotar os 50%. Tá? Obra e serviço de engenharia mantém com 75%. O segundo dado, faria uma pequena tabela simples que seja. Recomendo o uso de economistas ou contadores para isso. Peça auxílio a algum quadro do seu órgão para que ele possa te auxiliar a fazer uma pequena tabela, não tão detalhada, não tão especificada, mas que minimamente consiga demonstrar a composição do preço.
E outro ponto fundamental, assim como tem obra civil e engenharia, alguém mais especializado na área. Como é que você vai analisar isso? Ora, pessoal, a nova lei de licitações e contratos exige que a fase de planejamento seja muito mais complexa do que a da lei 10.520 ou da lei 8.666. Você tem 4 artefatos agora, você tem a abertura do processo com a demanda, certo? Demonstrando seu problema, depois o ETP, estudos dos técnicos preliminares, em seguida análise de riscos e, por último, termo de referência. O desenvolvimento do processo, o desenho processual do planejamento da contratação com esses 4 artefatos vai te levar, sim, a equipe de planejamento ou o servidor responsável por isso a ter uma melhor expertise sobre aquele objeto. É no ETP que você vai no mercado entender melhor sobre o objeto, vai entender sobre as características, como ele funciona, se ele é importado, se ele é pronto entrega, se todos os seus detalhamentos. E esses detalhamentos, obviamente, incluem, sim, o que envolve a sua precificação. Traga consigo, já falei, um economista, um contador, alguém que trabalhe com gestão pública ou administração, que possa ter melhor conhecimento a respeito desses temas, para que você possa juntar informações e entender, ora, esse produto funciona desta maneira. Essa é a forma de entrega, é a sazonalidade que acontece, a sua produção, a matéria-prima é esta, normalmente ele vem de tal região. Todos esses dados são importantes para que você entenda e faça a sua melhor precificação possível. Associado com um dado objetivo, 50%, é o que eu recomendo conforme a Instrução Normativa 73/2022 do Governo Federal, mas que você pode ter uma sua própria, você pode adotar no seu edital, e também com uma pequena planilha de decomposição de preços. Com esses 3 elementos, você pregoeiro, você julgador, vai saber analisar se o produto, se o preço é execuível ou não. E se for de cara inexequível, você exige que a empresa demonstre. Vai demonstrar como? Ele vai decompor o preço, você já tem a tabela demonstrando, e ele vai ter uma certa liberdade para, assim, conseguir demonstrar que ele é possível executar aquele preço, ainda que ele não tenha, por exemplo, lucro. É possível que a empresa queira afastar um concorrente no mercado naquela região, ele não tenha lucro, mas que ele demonstre para você que outros contratos dele, que outras formas de renda que ele tenha, consiga sim fazer com que aquele contrato seja execuível para a administração pública e para ele. Há inúmeras maneiras disso ser feito e você, pregoeiro, não pode fechar essas possibilidades ao fornecedor. O que você vai fazer é, chegou naquele ponto, ofertar a oportunidade. Ele traz a documentação, você senta junto com sua equipe, você senta com um economista, com um contador, com alguém versado em administração, senta com o pessoal da área demandante, requisitante, para que vocês estudem, analisem aquela proposta, verificar se é execuível ou não. Aí sim, você classifica ou desclassifica a proposta e toca adiante. Esta, para mim, é a grande maneira que você tem de evitar a contratação, a aquisição de preços e produtos inexequíveis. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Um grande abraço e até mais.